Olá pessoal, me chamo Mariana Rodrigues, estudo na Universidade Estadual Vale do Acaraú, curso Licenciatura em Matemática. Nessa videoaula irei falar um pouco sobre a elipse, que estão divididas em 3 seções. Na primeira, irei falar um pouco sobre a definição e seus elementos. Na segunda, sobre as equações reduzidas, caso 1 e caso 2. E por último, aplicação, onde podemos ver onde encontramos a elipse no nosso dia a dia. Definição de elipse. Elipse é o conjunto de todos os pontos de um plano, cuja soma das distâncias a 2 pontos fixos desse plano é constante. Chamamos de 2A a constante da definição. Um ponto P pertence à elipse se e somente se distância de P a F1 mais a distância de P a F2 for igual a 2A. Considerando a ilustração, podemos ver que no plano 2 pontos distintos, F1 e F2, tal que a distância de F1 a F2 é igual a 2C e um número real positivo A com 2A maior que 2C. Os elementos da elipse são focos, os pontos F1 e F2, distância focal, a distância 2C entre os focos, centro é o ponto médio C do segmento F1 e F2, eixo maior é o segmento A1 e A2 de comprimento 2A, eixo menor é o segmento B1 e B2 de comprimento 2B e perpendicular a A1 e A2 no seu ponto médio. Vértices são os pontos A1, A2, B1 e B2. E por último, a excentricidade, que é um número real, C sobre A, onde a excentricidade é maior que 0 e menor que 1. Através dessa ilustração, podemos compreender melhor os elementos da elipse. Os focos F1 e F2, distância focal de F1 ao centro e do centro a F2, 2C, eixo maior A1 e A2 e eixo menor B1 e B2. Os vértices são os eixos maior e menor, que são os pontos A1, A2, B1 e B2, e por último a excentricidade, que é responsável pela forma da elipse. Quando o valor da excentricidade for perto de 1, a forma será aproximadamente circular. Já quando o valor da excentricidade for perto de 0, a forma da elipse será achatada. Como falei anteriormente, a fórmula da elipse é C sobre A. Então, quando o resultado for perto de 1, será aproximadamente circular. E quando for perto de 0, será achatada. Já nas equações reduzidas, estão divididos em caso 1 e caso 2. A equação reduzida é uma das equações da elipse, e ela está dividida em 2 casos. Ressaltando que não há apenas a equação reduzida, há outros tipos, mas nessa videoaula irei falar apenas dela. Caso 1 é quando o eixo maior está sobre o eixo x, ou seja um ponto P, x e y, um ponto qualquer de uma elipse de focos F1, menos C e 0, e F2, C e 0. Pela definição, tem-se que distância de P mais F1 mais a distância de P a F2 é igual a 2A. Se desenvolvermos, encontraremos a equação reduzida para esse caso, que é x² sobre A² mais y² sobre B² igual a 1. Ou seja, representando na figura, quando o eixo maior, que é A1 e A2, estiver sobre o eixo x. Já no segundo caso, é quando o eixo maior, A1 e A2, estiver sobre o eixo y. Se desenvolvermos, também de modo análogo ao caso 1, encontraremos a equação reduzida para esse caso, que agora é x² sobre B² mais y² sobre A² igual a 1. E por último, uma aplicação, onde podemos encontrar no nosso dia a dia a elipse.
Uma propriedade muito importante da elipse é que qualquer raio luminoso ou onda sonora que saia de um dos focos será refletido pela elipse na direção do outro foco, representando na figura. Ou seja, essa propriedade ela é utilizada, por exemplo, na aplicação óptica de um dispositivo de iluminação usado em consultórios odontológicos. Este dispositivo consiste num espelho com a forma de um arco de elipse e numa lâmpada que se coloca no foco mais próximo, né? A luz da lâmpada ela é concentrada pelo espelho no outro foco, se ajustando ao dispositivo de forma que ilumine o ponto desejado. Essa é um dos exemplos de aplicação da elipse. Obrigada, pessoal, por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.